Acredite em mim, o que você está vendo agora é absolutamente exclusivo. Você vai ver um EcoFlow funcionando absolutamente no subterrâneo, em um abrigo subterrâneo feito de metal, feito de concreto, borracha e isopor. Aqueles clássicos abrigos do fim do mundo no subterrâneo. Então vamos lá conhecer o equipamento, ok? Ele vem muito bem embalado, a caixa dele vem certinha, ó, uma caixa dura pra caramba. Vamos abrir aqui. Nossa, que chique. Pro outro lado, pra cá. Aí, para, aí. Olha que chique isso daqui. Eu acho que essa daqui deve ser os conectores. A gente já mostra pra vocês. Aqui o manual. E aqui a proteção que vem com ele. Olha que bacana. É muito legal. Raposa, vamos pegar ele aqui. Que ele é pesadinho, tá? Levanta. Vamos tirar isso aqui. Ó. Saiu tudo que tinha dentro. Eu vou começar uma análise bem simplória aqui, tá? Ele é pesado, é equipamento pra caramba, então não é um negocinho que você vai colocar numa sacola e levar de um lado pro outro. Tem mais de uma versão desse equipamento aqui, tá? E cada uma das versões vai ter um peso e uma postura diferente. Esse aqui foi escolhido para você poder colocar numa casa mesmo. Todo mundo que me conhece aqui do YouTube sabe que eu sou absolutamente sincero no meu posicionamento quanto a produtos, quanto a sistemas, não é? Eu mostrei para você como fazer um super sistema solar que você chega aí na sua casa e você monta com um custo muito baixo. Aquele sisteminha que tem a placa solar, o inversor e a bateria, vai ter um custo aproximado de R$1.000, R$1.100, correto? Isso você monta indo em qualquer lugar. E quando eu falo qualquer lugar, eu estou falando de qualquer lugar de verdade. Acontece que se você for colocar na ponta do lápis e for estudar de verdade, inclusive vendo outros reviews de outros canais, você vai descobrir que o que eu mostrei para vocês é muito primitivo. Tem mais ou menos 14 anos que uma pessoa qualquer pode entrar no lugar e montar um sistema absolutamente igual àquele que eu mostrei para vocês. 14 anos. Em relação ao EcoFlow, são 14 anos a menos de tecnologia. Vocês entenderam o que é mais gritante entre um e outro que eu mostrei para vocês? Verdade seja dita, a quantidade de tecnologia que tem aqui dentro excede em 14 anos aquela que eu mostrei para vocês. Segundo ponto que tem que ser levado em consideração. Aquela lá, você precisa montar, você precisa sentar, fazer as conexões, conectar fio, fazer tudo. Essa aqui, não. Ela é completamente plug and play. Você encaixa o fio e ela começa a funcionar. Ponto final. O que eu preciso fazer? Nada. Só conectar o cabo USB, só conectar a tomada, só isso você precisa fazer. Mais nada. Ou seja, ela vem pronta, completamente pronta e mastigada para você. Inclusive, se você quiser colocar mais sistemas como esse, basta você ir empilhando ele e você pode conectar quantos você quiser. Ou seja, é uma tecnologia, é um serviço muito mais funcional do que aquele que eu mostrei para vocês, tá? Um sistema como esse aqui pode manter a sua casa por dias. Se for só lâmpada, só carga de celular e um computador, ele vai durar por muitos dias. Cabo de energia. O que é que você precisa saber sobre o EcoFlow? O EcoFlow é uma super bateria. Lá vai estar dizendo que é um super power station. E é uma super usina de energia. Só que ela não fabrica energia, ela armazena energia. Entendeu? É uma pilha mega tecnológica, mas ainda assim é uma pilha. Você sempre vai ter que abastecer ela com energia de um jeito ou de outro. Mas calma que você tem um monte de vantagem nisso daí, tá? A primeira é deixar ela conectada na tomada. Você vai colocar na tomada da sua casa e vai carregar ela. Quando chegar num determinado ponto, ela desliga. Você vai ver que daqui a pouquinho, enquanto a gente fala, ela se desliga sozinha. Isso é para que ela economize energia, porque ela não está gastando nada aqui, não tem por que ela ficar ligada, correto? Vai funcionar também como um no break. Então, quando a energia acaba, ela automaticamente se liga. Olha lá, ela desligou sozinha.
tá? Então, se eu quiser recarregar ela agora, eu coloco ela na tomada e ela recarrega normalmente. Por que agora? Porque agora eu não estou tendo um apagão, não estou tendo uma necessidade grande para ela, certo? Então ela se recarrega ali e fica paradinha ali. Primeiro ponto de recarga. O segundo ponto de recarga é esse aqui, ó, tá? Isso daqui é uma bateria de carro. Eu vou ser sincero com vocês nessa parte aqui. Esse daqui não é o único EcoFlow que existe. Existe um EcoFlow que é bem menor que ele, menor mesmo. Também tem metade da capacidade de armazenamento, mas é menor. Esse menor é muito melhor para você usar no carro, por exemplo, mas você tem essa opção. Para esses caras, esse tipo de carregador aqui vai ser muito mais útil, mas basta você saber que ele está aqui e que para você usar é extremamente simples, tá? Vou mostrar aqui, virando aqui para vocês verem, tá? É aqui, ó. Você vai abrir a tampa, ela abre e você tem todos os conectores que você precisa aqui, tá? No caso desse aqui, é esse aqui embaixo, ó. Você vai conectar ele lá dentro da saída de bateria e ele vai começar a funcionar perfeitamente, certo? O conector de energia vem diretamente aqui em cima, ó. Você conecta aqui e liga na tomada da sua casa. E nós temos mais algumas formas de você carregar. A mais interessante delas é essa aqui de cima, ó, tá? Isso daqui é o engate para placas solares. Sim, ela também vai recarregar com placas solares. Se você tiver um conjuntinho de placas solares, seja ele qual for, você vai conectar ele aqui e ele vai começar a funcionar automaticamente. É só plugar mesmo. Você encosta aqui, ele começa a funcionar. Você não tem que pensar em nada. Você não tem que pensar em inversor, você não tem que pensar em absolutamente nada. É conectar e ele começa a funcionar. Porque a tecnologia dele já está toda aqui dentro. Esse negócio já vem pronto com tudo dentro. Você não precisa se preocupar. Esse equipamento que está comigo aqui, ele é 110. Existe também o 220, mas isso você escolhe na hora que você vai fazer a compra, dependendo aí da sua região, o que for mais vantagem ou não, tá certo? Você vai perceber que todas as tomadas 110 dele estão aqui, ó. Você conecta direto nele. Você liga aqui uma tomada, ele já começa a soltar energia 110 para você. O que é que dá para conectar aqui? Tudo o que você conecta na sua tomada normal aí da sua casa. A diferença é o quanto ele vai consumir de energia. Se você conectar sua geladeira aqui, você vai ter algumas horas da sua geladeira, depois a energia dele acaba. Enquanto tiver energia dentro dele, ele vai tocar a sua geladeira. Então olha só, ele vai começar a puxar a energia do banco aqui, ó. Ele está tomando 9 watts do equipamento todo, tá? Com 9 watts ligado, ele fica por 42 horas ligado. Mais 42 horas. Lembrando que a bateria dele está só a 30%. Ela não veio totalmente carregada, tá? Então, com essa carga aqui, ele fica ligado por 42 horas. É mais do que qualquer sistema que você pode simplesmente tentar montar na sua casa. Até sistemas solares grandes como aquele ali. É muito fácil você ver um review, um teste do EcoFlow dentro de um motorhome, por exemplo, ou de um apartamento. É muito difícil, mas muito difícil mesmo. E eu digo quase que exclusivo você poder ver o EcoFlow funcionando dentro de um bunker subterrâneo, onde ele está completamente isolado numa estrutura que tem diversas camadas de proteção. Nós vamos ver agora, em primeira mão, o EcoFlow completamente carregado dentro de um bunker subterrâneo. Bora lá. Você agora está no abrigo de sobrevivência do Batata. O que você está vendo aqui são os equipamentos que nós temos montados dentro de um bunker subterrâneo, ok? Aqui está a nossa EcoFlow. Olha só, o que você vai ver agora é bem raro de aparecer na internet. Eu, para ser sincero, nunca vi similar, ok? Nós estamos dentro de um abrigo subterrâneo, um abrigo de metal, concreto, isopor, borracha. Esse lugar é uma gaiola de Faraday, por isso que você não vai ver contatos daqui para fora do local. Tudo aqui opera basicamente a 12 volts e tem todos os sistemas completos para que funcione e faça manutenção da vida no subterrâneo. Qual é as coisas que você colocaria para operar num equipamento como esse aqui? Tá? Você colocaria para operar rádios,
você ia recarregar a lanterna e, numa condição absolutamente excepcional, talvez um ventilador. No subterrâneo, tudo é muito diferente. Aqui, se eu ligar o exaustor por muito tempo, e um exaustor relativamente fraco, daqueles de banheiro, eu já transformo esse lugar na Sibéria, de tão gelado que ele fica. Então, raramente eu vou estar com o exaustor ligado. Eu vou ligar o ventilador agora, que eu peguei só para mostrar para vocês mesmo, tá bom? Vamos lá. Ele está carregado até a boca, tá? O melhor que você pode conhecer é o exemplo de como as coisas funcionam, tá certo? O ventilador está ligado aqui, ó. Tá ligado direto na bateria, tá? Ó. Certo? Ele sequer marca a quantidade de consumo desse ventilador aqui. E ventilador é algo que você vai querer numa situação onde tem um apagão, uma queda de energia, não é? O porquê de se ter uma reserva de energia, acho que a gente não precisa nem discutir. Agora, o quanto ela vai consumir, esse é um problema e talvez seja a maior dúvida que todo mundo vai ter. Eu posso manter essa sala aqui inteira ligada por até 120 dias só usando esse equipamento aqui. Por isso que eu disse lá no começo que às vezes vale a pena a gente ter até um equipamento menor. Por quê? Eu ainda posso ligar a placa solar e eu ainda posso colocar mais vários tipos de recarga nele. Então eu já não precisaria de um equipamento tão grande como esse. Talvez o menor fosse até mais adaptado, porque como o espaço é pequeno, eu ia ter onde colocar. Isso daqui mantém um motorhome inteiro funcionando. Com algumas placas solares, ou com uma ou duas placas solares, ou até com a placa solar da própria EcoFlow, você tem um desempenho muito grande, correto? Mas vamos agora para o que interessa. Não é o meu abrigo de sobrevivência, e sim a sua casa. Vamos lá. Esse equipamento aqui não é só uma super pilha, uma super bateria. Ele também é inteligente, tá certo? Quando a luz acabar, você vai poder se conectar com ele pelo seu celular, mas não usando o Wi-Fi, porque a rede geralmente cai junto. Você vai usar Bluetooth. Com Bluetooth, você consegue controlar várias funções nele. Eu não posso mostrar isso aqui. Para mim não serve essa função aqui, porque aqui dentro é uma gaiola de Faraday e ele não vai funcionar passando informação de um lado para o outro, correto? Essa é uma das desvantagens do abrigo subterrâneo, mas no geral você pode controlar ele dentro da sua casa por Bluetooth, fazendo ele aumentar mais, desligar uma coisa ou outra, tá? Vale a pena você entrar no site da EcoFlow e ver como isso funciona. Outra informação muito importante que todo mundo quer saber: quantos ciclos tem essa bateria do Delta? O Delta tem uma bateria de 3.000 ciclos. Ou seja, ele pode descarregar totalmente e carregar 3.000 vezes antes de começar a perder potência. Ou ele demora módicos 10 anos para começar a dar algum tipo de desgaste. 10 anos para começar a dar desgaste. Ou seja, em termos de durabilidade do produto, vale muito a pena. Eu vou mostrar para vocês agora alguns números que são oriundos de testes que eu coletei pela internet, de fontes confiáveis de outros sobrevivencialistas, tanto dos Estados Unidos, quanto da Europa, quanto do Brasil, correto? O que você precisa saber? Americanos, quando você for assistir um vídeo lá para saber do EcoFlow, americanos usam tudo em 220. Na Europa, por exemplo, você vai achar eles usando 220 e usando o 127, o 110. E aqui no Brasil, você vai ter muita gente com instalação 220 e muita gente com instalação 110. O meu equipamento é 110. Dá diferença? Alguma, mas é bem pouca, tá certo? Então agora os números que eu vou passar para você tem que prestar bastante atenção. Bora lá. Uma geladeira. Você pode ligar uma geladeira no EcoFlow e quanto tempo ela dura? Sim, você pode ligar uma geladeira no EcoFlow. Ao contrário dos geradores, por exemplo, ele não tem aquela necessidade de ter um pico muito alto para dar um start. Ele simplesmente, você conecta ela lá e o EcoFlow começa a funcionar.
certo? Ele vai ter aquele pico e depois ele vai baixar e vai ficar estável. A partir daí, você pode escolher até 1.000, 2.000 watts para você ligar direto na mesma tomada. Tanto que ele tem 8 tomadas para isso. Mas a pergunta que não quer calar: quanto tempo a minha geladeira pode ficar ligada dentro do EcoFlow? Isso daí depende, e quando você vê os testes gringos, você vai entender isso maravilhosamente bem. Se a sua geladeira for velha, antiga, encaquerada, ela fica 7 horas ligadas no EcoFlow. 7 horas. Em 7 horas ela vai puxar toda a energia e vai zerar a bateria, certo? Uma geladeira velha. Uma geladeira absolutamente moderna, nova, daquelas que vem já com a economia de energia, com aquela folhinha verde lá de economia de energia, que não seja uma geladeira gigantesca, ela pode ficar ligada até 30 horas. Sim, se a sua geladeira for nova, impecável, até 30 horas ligada. Se for uma daquela geladeira velha que consome pra caramba, 7 horas é o limite da máquina. Certo? Deu para entender? Bora lá. Esses dados todos são só do sistema, imaginando um apagão geral e sem nenhuma recarga entrando nele, sem bateria solar conectada, sem absolutamente nada. Só ele ali, tá certo? Vamos falar agora, falamos da geladeira, vamos para o freezer. O freezer é um negócio totalmente à parte da geladeira, tanto que as maiores geladeiras mais modernas, você pode desconectar o freezer da geladeira, o que vai dar um consumo muito maior, tá certo? O freezer, ele é projetado para manter tudo congelado dentro dele por 24 horas. Você vai ali na tua casa, desconecta teu freezer da tomada e observa ele. Se quando você abrir a porta do freezer, depois de 24 horas, as coisas estiverem descongelando lá, você pega esse freezer e põe no lixo, porque a caixa térmica do freezer tem a obrigação de manter tudo lá dentro por 24 horas. Ponto final. Que freezer, Batata? Todos os freezers. Até o congelador da sua geladeira deveria fazer isso. A partir de agora você vai começar a conhecer uma estratégia de uso do EcoFlow. Você vai ligar o EcoFlow na tomada, vai conectar o teu freezer, ele vai gelar por 2 horas e aí você desconecta, porque nessas 2 horas é para ele gelar tudo que tem lá dentro, para ele congelar. E aí ele passa tranquilamente 24 horas, sem precisar ser abastecido de novo. 24 horas depois você liga novamente o EcoFlow e vai dando cargas nele. Se você fizer dessa forma, você vai poder usar o EcoFlow por 60 horas. Eu fiz o cálculo para você, tá? Em dias, você vai poder usar ele por 60 horas. Se você ligar ele direto na tomada e falar, deixa aí, eu não quero mais saber, ele vai poder ficar ligado por 7 dias inteiros, igualzinho a geladeira. 30 horas, quase 30 dias de freezer, só com esse equipamento, sem ligar mais nada nele, correto? Se você começar a ligar outras coisas, o cálculo muda completamente. Ventiladorzinho pequeno como esse daqui, se você ligar numa máquina como essa, ele vai demorar dias. Tanto que esse daqui foi pensado para ficar quase 60 dias ligado aqui dentro do abrigo, se fosse o caso. Um ventilador um pouquinho maior vai aumentando a potência de consumo. Nesse caso, ele vai ficar menos horas ligados. Mas vamos imaginar um ventilador médio da Arno sem nenhuma coisa, aqueles de boca de 40, aqueles simples que você tem na sua casa de pezinho, tá? Aquele simples de pezinho pode ficar ligado nesse equipamento aqui por até 12 dias. Isso, ele vai manter só o ventilador por 12 dias. Acontece que numa situação de crise, quando você está num apagão e tudo mais, você não vai usar só o ventilador. E aí você vai ter que ir somando esse consumo e diminuindo o número de horas. É mais para a gente ter uma ideia básica do que é que a gente está fazendo aqui, tá certo? Mas você é um cara que está preparado e você quer, na verdade, só dorme com ar-condicionado. Então eu decidi que vou ligar meu ar-condicionado aqui no Delta. Quanto tempo um ar-condicionado de 12.000 BTUs, ou seja, para um quarto grande, vai funcionar nisso daqui? 4 horas completas. 4 horas completas, depois da 4ª hora, ele vai desligar, ele vai consumir toda a bateria, porque ar-condicionado puxa pra caramba. Se você tiver um plano de passar 1 ou 2 dias com alguma ventilação, opte pelo ventilador, ao invés do ar-condicionado, que só vai te dar 4 horas. Muita gente fica absolutamente nervosa imaginando como vai lidar com algumas medicações
quando uma queda de energia for absolutamente mais prolongada. Isso é um fato, não é frescura, e quando muita gente vê na internet acha que as pessoas estão exagerando, mas não estão. Algumas medicações, como insulina, por exemplo, têm que ser guardadas na geladeira. Não necessariamente numa geladeira grande. Digamos que você vai lá e compra uma geladeira automotiva, que é uma geladeira relativamente pequena, feita basicamente para você colocar algumas latas, 10, 12 latinhas ali, ou você gelar uma boa cota de insulina e dos medicamentos que você precisa. Isso precisa durar e não pode ter falhas, correto? Uma geladeirinha dessa, de 12 volts, pequena, ligada aqui nessa Power Station, ela vai funcionar por mais ou menos 40 dias. 40 dias até você ter que dar uma nova recarga nesse equipamento aqui. Ou seja, dá para você trabalhar muito bem a geladeira, para você manter seus produtos lá, e a cada 30 dias você vai ali e programa a máquina para se recarregar sozinha, que você vai estar garantido com todas as medicações que você tem ali. Não tem erro. Vamos para aquela que dá vontade de zoar o cara, no meio de um apagão, de um colapso energético, numa hora onde você está tendo inclusive que racionar até produtos ótimos como esse aqui. O cara decide que ele quer ligar a air fryer dele. Ah, Batata, quanto tempo eu posso ligar a minha air fryer nesse equipamento aqui? Ou o meu micro-ondas? Então vamos lá. A air fryer consegue ficar ligada por até 12 horas. Mas eu já te adianto que se você ligar ela por umas 10 horas e meia, ela seca deliberadamente essa bateria inteira, tá certo? Não é para você ligar uma air fryer no meio de um colapso energético. Daí você liga o teu fogão, você liga uma outra coisa, tá? Fogão de indução, exatamente a mesma coisa. Micro-ondas. Micro-ondas aguenta um pouquinho mais se ele estiver tinindo. Lembre-se que o cara, quando vai fazer esse teste, ele não vai pegar aquele micro-ondas velho, ferrado, cheio de buraco, vazando radiação para todo lado. Ele vai pegar um tinindo, um pequeno, um de baixo consumo, entendeu? Esse de baixo consumo você consegue usar até 24 horas, em termos corridos, tá? Lógico que você não vai deixar o micro-ondas ligado 24 horas, mas você consegue, se for só o micro-ondas, sem mais nada, deixar ele ligado por 24 horas, mas tem que ser um novinho. Todos esses cálculos são para coisas novinhas. Nada. Esse negócio não emite um som, nem quando ele está ligado, nem quando ele está gastando energia, nada. A ventoinha, o sistema dele é perfeitamente silencioso. Ou seja, se você quiser colocar isso daqui dentro do seu quarto, dentro de um apartamento, em qualquer lugar, você não vai ouvir absolutamente nada do funcionamento dessa máquina, exceto o bip de ligar e desligar dela. Falando agora como sobrevivencialista mesmo, que manda real para os inscritos. É pesado. Então, pode ser que a outra versão dele, que é metade, assim, pequenininha, seja muito mais viável e muito mais fácil de levar para um lado ou para o outro. Se você está pensando em alguma coisa fora, tipo um motorhome, por exemplo, ok. Mas se você já está pensando em algo para ser bem menor, numa estrutura menor, esqueça. Ele é bem pesado mesmo. Então vamos lá. Agora é aquela hora que você tem que colocar todas as suas perguntas aqui embaixo, aquelas que eu não respondi até agora, correto? Você tem alguma dúvida? Coloca aí. Você quer saber mais alguma coisa? Quer ver mais algum teste com ele? Eu posso fazer para vocês. Basta vocês pedirem aqui nos comentários, tá? Eu vou tentar responder todo mundo que perguntar aqui dentro. Não deixe de sair desse vídeo sem avaliar, sem deixar aquele like, sem favoritar, porque isso é extremamente importante para manter o nosso canal funcionando. Lembre-se, isso aqui é energia off-grid de última geração. A gente está falando de um negócio altamente tecnológico. Você tem opções baratas, mas que não vão ter nem de perto o desempenho desse tipo de equipamento aqui, tá certo? Lembre-se que ele foi pensado e feito exatamente para condições extremas, condições de apagão, condições de necessidade. É por isso que você vai ver ele montado nessa configuração que ele vem. Existem outras que a gente pode até vir a mostrar para você, mas tudo depende da sua participação aqui no vídeo, beleza? Coloca aqui as suas impressões e a gente se vê no próximo vídeo. Lembre-se,
ter uma energia off-grid na sua casa, em tempos atuais, é quase uma obrigação. Não é porque a gente não fez esse vídeo todo falando da necessidade de você ter uma quantidade de energia de reserva na sua casa, que você simplesmente não tem que pensar nessa possibilidade. E com todos os eventos que estão acontecendo, principalmente no Brasil hoje, você tem praticamente uma obrigação de pensar em como ter um sistema que vai te garantir, como você vai ter uma energia garantida para você aí na sua casa. Valeu? Até o próximo vídeo, a gente se vê. Até mais.